Vamos voltar então para o nosso bate-papo, nós temos muita coisa para conversar. Eu terminei o bloco passado, né, da impressão que foi século passado. Eu terminei o bloco anterior falando dessa questão de quando a gente faz um ato de caridade. Vocês acham que isso contagia as pessoas? Se quiser me dar um copo aqui, ó, me dá aqui. Quer um pouco mais de água? Não, tá. Mais um pouquinho? Vocês acham que contagia isso? Você acha, Padre, o seu trabalho com o Vicentino? Eu não tenho dúvida de que contagia. Agora, quando a gente está ali trabalhando, a preocupação maior é realmente no nosso assistido, no irmãozinho mais necessitado. Uhum. A gente vive muito da providência divina. Então, o trabalho dos vicentinos, a gente tem uma estrutura, é um movimento da igreja bem organizado nesse aspecto. A gente tem a Conferência Vicentina, participam homens, mulheres, jovens, leigos. A gente tem a conferência, depois o conselho particular, o central, enfim. Mas a base é a conferência. E qual a matéria-prima que a gente tem ali? É aquela pessoa, aquele irmão que está passando por uma necessidade, seja ela física ou até mesmo espiritual, no sentido de ter alguém para conversar. Uhum. E a gente testemunha muito essa questão da doação. Você tem que ter uma renúncia de si mesmo para poder servir nesse trabalho. E, afinal, a gente tem lá, todo final de semana você tem uma atividade. Ou a gente está na rua pedindo alimentos, ou nós estamos fazendo uma visita, ou a gente está se reunindo. As igrejas também dão esses alimentos, as pessoas das missas? Levam, a gente pede através das missas àqueles que levam, e a gente vai ainda nas ruas, batendo de casa em casa para pedir. Esse é um outro exercício também. Nossa, mas que legal isso, né? Você vê que não é um trabalho. Resolveu global. Sair para dar alimento para os pobres. Não é só isso. Isso é consequência apenas. Então a gente, por exemplo, na nossa conferência, o ser vicentino ele é muito amplo. Como é que ele acontece? Eu vou dizer da minha realidade, da nossa realidade. Então a gente tem a conferência, onde nós somos ali em 8, 10 pessoas, e toda semana a gente se reúne para conversar a respeito do que a gente vai fazer com a realidade que a gente está vivendo. Nós temos 40 famílias, 50 famílias, são 2 conferências na nossa paróquia, uma de jovens e a outra que eu participo. E a gente se conversa e interage para saber como é que nós vamos cuidar desses assistidos. E aí, nós dividimos tarefas. Então, nesse final de semana, essas duplas vão fazer visitas. E aí que é o ápice do nosso trabalho. É ir de encontro com essas pessoas. Você vai à casa deles e você se depara com todo tipo de realidade. É porque a pessoa acha que é só chegar e entregar o alimento e despejar. Não tem isso. Não é só isso. O alimento, a gente não é assistencialismo ali. O alimento, a gente, óbvio que, poxa, a pessoa está passando fome. Tem que dar, tem que matar a fome. Exato. Então, às vezes, a gente chega ali como instrumentos de Deus, porque aquele assistido, aquele irmãozinho, ele está ajoelhado pedindo a Deus um pão para poder comer. O filho está com fome, não tem remédio, não tem trabalho. Então, são várias situações. Vocês conseguem encaminhar a pessoa depois? Quando possível. Quanto necessário, quando tem possibilidade? Quando possível, quando dentro das nossas possibilidades, sim. Então, a gente percebe que nós somos canal da graça de Deus. O irmãozinho fez ali uma oração, pediu a Deus a sua ajuda e de repente estamos lá ajudando. A gente percebe muito a mão de Deus nos guiando. Tem situações onde a gente se reúne, montamos algumas cestas, porque a gente pega esses alimentos, montamos cestas básicas e levamos ali na paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Varjão, levamos lá e aí todas as famílias se encontram, a gente ainda fala um pouquinho da palavra de Deus ali com todos eles e no final entregamos as cestas. Então, mas é importante que as pessoas saibam que antes da cesta vem esse trabalho de conhecer a família. Isso é uma particularidade, e isso é... Sabe por que eu gosto de falar fato. isso? Porque quem está em casa às vezes não percebe isso. Às vezes na sua paróquia, por exemplo, se alguém pede ajuda para os vicentinos, doe e dê esse alimento, porque esse alimento não vai chegar, não vai ser entregue assim de qualquer maneira. Os vicentinos conhecem as famílias, sabem quais são as necessidades. Então é muito importante esse gesto, né, de você saber que, olha, há um conhecimento da pessoa que está recebendo o alimento. Na minha paróquia eles fazem um trabalho bonito, igual o trabalho de vocês. É magnífico, porque assim, quem que ganha com isso? Óbvio que somos todos nós. Todo mundo ganha. Todos nós, aquele que está recebendo e nós também. E a gente sai dessas experiências
curados, fortalecidos, cheios do Espírito Santo. É como a experiência de Emaús. Estava lá os dois caminhando com aquele que no final descobriram que era Jesus. Então, quando a gente está ali com assistido, quando a gente volta de novo para a nossa conferência, a nossa alegria é testemunhar que, puxa, nós estávamos lá, nós nos sentimos cheios do Espírito Santo, o nosso coração pegava fogo, literalmente, porque estávamos ali sendo instrumentos de Deus. Muitas vezes o irmãozinho vira para nós e fala, olha, eu não quero alimento, mas o fato de vocês estarem aqui, graças a Deus. Sabe por quê? Eu acho que tem aquela questão, inclusive o diretor está dizendo que antes de continuar, nós temos uma interação, é uma pergunta, é isso? Exato, uma pergunta, vamos ouvir? É áudio? Pergunta lá. Padre, a Kênia Campos Silva, diz, padre, eu moro no campo com a minha família. Não tenho tempo de sair para fazer caridade. Como eu posso fazer a minha caridade dentro de casa? Vocês têm resposta? Tem vários tipos. Poxa, eu acho que Kênia, primeiro, pai... Kênia, primeiro a gente quer agradecer, viu? Muito obrigado pela sua participação, obrigado mesmo. E de fato tem essa questão, tem pessoas que têm algumas dificuldades de fazer, até por questão de logística, mas eu acho que dentro da casa dela, ela pode sim, de alguma maneira, chegar até as outras pessoas, né? Vocês têm alguma resposta para ela? Eu falo assim, ó, faz de conta que o teu irmão, o teu pai, tua mãe é um assistido seu. Faz de conta e vai lá e ajuda. Conversa, preciso de ajuda, poxa, eu estou percebendo que o papel higiênico acabou, então eu vou lá colocar, vou fazer um café. Você disse, sabe por quê, José? Às vezes as pessoas tarefa simples. Às vezes as pessoas têm essa ideia de que a caridade tem que ser algo muito grande, não é? Olha, aqueles gestos maravilhosos, imensos. Às vezes lavar a louça, lavar a louça, lavar a louça, às vezes você não está com muita paciência nesse frio danado, lavar uma louça, não, eu vou me propor a fazer isso, não é? Hoje eu vou sentar na mesa para almoçar com eles. Exato. E fazer com excelência. Isso, olha só. Os pequenos atos. Gostei. Fazer com excelência. A gente sempre tem relatos dos pais que ligam à escola falando assim, meu filho está ajudando em casa. Meu filho por causa do projeto. Por causa do projeto. Aí. Muda a perspectiva, né? Mas se a gente já consegue perceber dentro de casa que a minha atitude, por menor que parece ser pequena, mas ela não é. Não é de jeito nenhum. Ela é simples, mas ela não é pequena, né? Eu faço com excelência, já faz a diferença, é um ato de caridade. Você sabe que quando foi o negócio de lavar a louça, eu me lembrei do seguinte, lá na minha casa, não é? Na casa onde eu moro, eu às vezes, de vez em quando, eu me proponho a lavar a louça do almoço. Primeira coisa que eu penso é assim, mas por que usou tanta panela? Tem 4 pratos na mesa de refeição, por que tanta panela? Por que tanta panela? Não, peraí. Calma, porque você se propôs a fazer. E lavar panela é muito chato, né? Muito chato. Então, mas vai dizer assim, esse gesto é horrível. Mas o que você disse, Lara, é muito interessante, fazer com excelência. Não, peraí. Respire fundo, a panela está ali, são 10 panelas, 4 pratos na mesa, 10 panelas, mas você se propõe a fazer com excelência. Isso é um gesto de caridade também. Gostei do que você falou. Quando a gente, por exemplo, se propõe a fazer alguma coisa, não é? Aquilo muda. Porque quando você vai visitar uma família assistida, no caso de vocês também, na Glicério, por exemplo, né? A pessoa tem que voltar para casa pensando assim, eu encontrei ali o Cristo. Isso. Não é assim? Mas sabe, padre, a essência dos vicentinos, que o fundador foi Frederico Ozanam. Sim. Okay? Então eu me identifiquei muito lendo a história dele, em um determinado momento, antes dele fundar a Sociedade São Vicente de Paulo, ele foi questionado. Eu lembrei do meu questionamento, porque ele vivia ali entre jovens universitários, numa sociedade que era muito anticatólica, e ele ficava defendendo a fé, etc. Até que provocaram, ele falou, as palavras são bonitas, mas a gente não está vendo nada de obra. Nada. Foi a partir daí que o Espírito Santo, com certeza, tocou no coração daquele homem, para que, falou, realmente, tem que fazer alguma coisa. A partir dali fundou a primeira conferência vicentina. Mas você sabe que precisa ter alguma coisa que suscite na própria pessoa, até a questão de mudança, às vezes você tem um vício, você tem várias coisas que você quer mudar. Se você não tem essa primeira predisposição a fazer, no caso, né, do Frederico Ozanam, não faz, os vicentinos não estariam aqui.
Agora, Lara, você tem o projeto que você tem, eu queria que você falasse um pouco mais dele, porque você disse como surgiu e tal. E esse projeto tem transformado, fale um pouco mais sobre isso. Então, o projeto Bem Eficiente, o objetivo é ensinar os alunos a serem voluntários, né? Então, a gente chama esse projeto de trabalho voluntariado educativo. Então, há um trabalho, a gente ajuda as instituições onde nós vamos, com várias atividades. Um ano nós montamos a biblioteca, em outro ano nós chamamos nossa escola ela fica numa faculdade, né? E aí nós chamamos os engenheiros da faculdade, os estudantes, para poder montar um parque que não tinha no local. Isso, então é muita coisa, muitas pessoas envolvidas. Exato, exatamente. E nós também realizamos, sempre em outubro, uma festa para as crianças, né? Muitas das crianças, elas nunca receberam um presente, ou um presente novo. Então, elas escrevem uma carta para os nossos alunos, são mais ou menos 100 alunos que participam do trabalho. Nossa, que legal. E aí eles recebem uma quantidade, 2 ou 3 cartas, e os nossos alunos procuram padrinhos para as crianças. Aí eles vão lá, eles colocam 3 opções de presentes nessa carta, e para escolher uma, né? Aí eles vão, o padrinho compra um presente e nós levamos no dia da festa. Aí a festa, tem uma instituição no bairro onde a minha escola está, que é na Vila Industrial, é um local de atividades físicas, né, da equipe, tem uma piscina e tudo mais, que é o Grêmio Recreativo. Então lá eles disponibilizam espaço para a gente fazer a festa para as crianças, passamos o dia todo, as crianças participam da piscina e tudo mais e recebem o presente. Na festa a gente recebe doações de várias pessoas, né, várias empresas e tal. Então um doa o hambúrguer, o outro o refrigerante, um doce no final. Vem alguns profissionais para poder trabalhar com as crianças, pintura, né, mexer no cabelo e tal. E aí algumas crianças falam assim, olha, é a primeira vez que eu estou entrando numa piscina. Poxa, né? Eu realmente ganhei o que eu pedi. Né? Às vezes é uma bola de futebol, os meninos gostam muito. E novos, né? Presentes Exato, novos. Porque tem pessoa que tem mania de dar o que está ali quebradinho, E... que o que não vai usar. O que não vai usar. Isso não é caridade. Quando eu falo da excelência, é isso. Inclusive, quando a gente lá... cortei você, desculpa. Não pode falar. Mas quando eu vou pedir lá para as pessoas, às vezes tem o cobertor para o frio, agora a gente pediu para o frio, pedimos, eu disse assim, olha, se for remendado, não traga. Traga coisa nova. Não vai doar aquilo que você vai jogar fora. Né? Então, assim, acaba sendo... Doa aquilo que você não quer doar, né? Desentulhar o que está lá. Então, o Bem Eficiente, como os alunos eles precisam ir todo mês na mesma instituição, eles não podem ficar trocando. Eles precisam escolher ir durante o ano todo para criar o vínculo e entender que aquela criança ou até um pré-adolescente também é uma criança que tem sonhos, que tem desejos, que tem as mesmas necessidades que ele em casa. Ao criar o vínculo, se destrói todo o preconceito. Né? Eu dou aula no colégio particular, então... E às vezes a criança também que nos recebe, né? Eles ficam, vocês devem ter muito dinheiro. Isso não é uma verdade. Então vai quebrando muitas barreiras. E aí eles vão construindo um relacionamento. Eu acredito que o projeto Bem Eficiente ajuda muito mais os alunos do que a instituição. Do que é ajudado. Exatamente, é isso mesmo. Agora, um parênteses aqui, Vila Industrial, porque eu moro na Vila Industrial, então nós estamos vizinhos ali. Estamos vizinhos, olha que legal. Então, mas essa questão é muito importante, porque assim, a gente precisa conscientizar as pessoas disso, né? Quando você fala que o projeto ajuda mais os alunos, né, quem participa diretamente dele, isso de fato é uma realidade, né? É até um senso comum, né? De que de fato, olha, aquela pessoa ali, ela recebe muito mais. Porque você descobre um mundo relacionado ao seu. Só que, claro, infelizmente, alguns têm menos oportunidades do que os outros. Você disse, parece que em agosto, agora não, que teria alguma coisa? Agosto? Em outubro. Em outubro. Em outubro. Tá. Nós começamos a buscar os padrinhos em agosto. Ok. Isso. Tá. Então, se alguém puder ajudar, um projeto Bem Eficiente. E vocês têm site, alguma coisa assim? Não. A gente tem uma página no Facebook, Tá. Projeto Bem Eficiente. Então, você talvez colocar ali no GC pra gente, então, se der, a gente coloca ali, Projeto Bem Eficiente no Facebook. Ou pode entrar também pelo colégio, que é o Colégio Objetivo de Campinas. Sem dúvida. Né? Da Vila Industrial. Sim. E me procurar, que é a Lara. E toda ajuda é sempre necessária. Sempre muitíssimo bem-vinda. Eu vi que teve alguém que veio com você, que é da escola também. A Yala veio comigo. Ah, sim, que bom. Bem-vinda. Tá ali quietinha e a gente esqueceu de falar. Perdão, viu? Esse apresentador aqui, ele esquece um pouco as coisas assim. Olha, nós temos uma participação também, mais uma participação pelo WhatsApp. Vamos lá? Então vamos ver qual é a participação. O Marco Ramos, bom dia. Caridade para mim é ajudar os que precisam.
à medida do possível, todos os dias, e não só no Natal. Caridade faz muito bem para a alma. Abraço a todos. Um abração, Marco, que Deus te abençoe. E de fato ele tem razão, não é? Faz mesmo. Às vezes a gente acha que a caridade é datada, né? Natal, Dia das Crianças, Dia dos... Mas assim, são ocasiões de fato muito especiais, muito especiais. Lá os vicentinos na paróquia... A gente faz festa. A gente faz um apadrinhamento no Natal. E esse apadrinhamento também é muito interessante, porque eles recebem quem vai à igreja e assim, rapidamente todo mundo pega uma sacola com o nome da criança, a idade, não é? Idade, o tamanho de roupa. Você tem que, o tamanho de roupa, você compra uma roupa, todo ano eu também faço isso. O tamanho da roupa, e tem que ser novo. Nada de ficar coisa lá, meu filho não está usando isso. Então manda ele usar, mas vai comprar novo para dar para os outros, não é? Então aí depois, no Natal, entrega para as crianças. Mas eu gostei da participação do Marco. A caridade, quando você data, tem que ser só naquele momento, é complicado. Por isso, quando você falou do projeto que cria um vínculo, meu Deus, isso é muito bom. Isso faz toda a diferença. Porque muitas vezes as escolas, elas trabalham com campanhas, né? E aí a sala que mais arrecadou vai até o local para entregar. E há muito tempo atrás, conversando numa instituição, eles me disseram que as crianças tinham muita resistência a isso, da instituição, as assistidas. Porque os alunos vinham assim, parece que a comparação ela é estranha, mas ela é real. Parece que as crianças estão indo num zoológico. Isso, eu entendi. E aí eles ficam lá olhando, observando, acham que fizeram algo maravilhoso, porque trouxeram alguma coisa da campanha, da arrecadação e vão embora. Então isso é muito ruim, porque daí as crianças assistidas, elas não querem mais receber aquela escola. Elas não querem mais receber aquele contato. Né? Porque elas se sentem usadas. Quando a gente vai trabalhando com vínculo, a gente ensina os alunos a chegar até lá, como acolher, estar perto. Então, os alunos têm 14, 15 anos, são chamados de tios, né? E eles acham o máximo, porque eles são uma referência para aquela criança. Então, eles sentam, eles escutam as histórias, eles conversam, depois a gente se reúne com os alunos para que eles possam falar o que foi ouvido e tudo mais. Diferente projeto. E aí a gente fala assim, olha, então, qual é o seu papel? Então, o tempo todo, por isso chama voluntariado educativo, a gente está ensinando como lidar, como ouvir, as brincadeiras, não se chocar às vezes numa fala, meu pai está preso, né? E aí depois, se precisar chorar, a gente chora junto, porque eles precisam colocar isso para fora também, de ouvir algumas que projeto coisas. Bom, é um projeto muito bom, muito porque legal. você educa a pessoa para a vida, não é? E é prático. Muitos alunos, hoje eu tenho um aluno que está fazendo relações internacionais, administração pública em faculdades, boas faculdades, que foram direcionados porque participaram do projeto. Não, eu quero fazer algo além do trabalho que nós fazemos aqui agora com políticas públicas, quero ir além. Então, poderia trazer vários ex-alunos aqui que poderiam falar e atestar isso, que realmente é um trabalho que vai para a vida toda. Você sabe que numa próxima oportunidade, pena que a televisão, o tempo, infelizmente o tempo ele é escasso para isso, mas assim, numa outra oportunidade a gente gostaria de fato talvez até trazer alguns alunos, né, numa oportunidade, de acordo com o tema que a gente for explorar aqui, para que eles participem. Acho que seria muito legal. Para eles dizerem. E tem quanto tempo o projeto mesmo? Mais ou menos? No colégio onde eu estou hoje, 8 anos. 8 anos, nossa, tempo. Várias pessoas já formadas com essa direção, não é? Sim, exatamente. Você sabe que para a nossa igreja, quando a gente fala de espiritualidade, de caridade, a igreja tem essa dimensão, mas a partir de Jesus. Como, claro, né, a experiência que vocês têm, que vocês viveram, né, e vivem. Jesus é a referência da caridade para a gente. É aquela questão de você amar o outro, né, independente de qualquer coisa, sem nenhum tipo de intolerância, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de dificuldade para chegar, só porque aquela pessoa era assim, um pouco mais simples e tal, evitar esse tipo de coisa. Então, assim, para a igreja, a caridade, ela é de fato um comprometimento e é um modo de vida. Isso. É uma maneira de contínuo. viver. É contínuo, é uma maneira de ser. Então, nosso tempo está aí esgotando ali pelo nosso cronômetrozinho está ali. Eu queria saber de vocês assim, que conselho vocês dão a quem estiver nos assistindo sobre a questão da caridade? É possível de fato ser caridoso? Tem alguma coisa prática que vocês gostariam de dizer? O meu conselho é a simplicidade na caridade, né? Os pequenos atos, eles fazem a diferença. Sempre faça com excelência. E se você já tem a oportunidade de levar outros, mostrar o caminho, faça. Porque muitos estão esperando só uma chance. Às vezes eles realmente não entendem como fazer, como agir, como realizar um trabalho voluntário, como ir até um local, se sentem perdidos, às vezes têm medo. Então, quando você tem a direção e você pode levar outras pessoas junto, faça também. Que bom.
José? Eu acho que é isso e completaria, olha, quer ser feliz, vá praticar caridade. Quer se sentir uma pessoa renovada, pratique a caridade. Quer ser curado das ansiedades, de depressões, etc., pratique a caridade. Que bom. Nos aproxima de Deus e, como o senhor colocou, sem esperar nada em troca. É com gratuidade mesmo, né? José e Lara, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Nós que Eu agradecemos. tenho absoluta certeza que quem está em casa sobre aproveitar muito. Queria que vocês se dispusessem a estar aqui em outro momento, tá? Em outros assuntos, mesmo dentro do trabalho de vocês, porque de fato foi muito bom. Vou pedir a Deus que abençoe muito vocês Amém. no trabalho, lá com os vicentinos, porque é uma experiência de vida, uma mudança. Gostei do seu discípulos de processo. Emaús. Exatamente, gostei tudo aquilo que você disse. No seu projeto lá também, tem inclusive quem quiser acompanhar pelo site, não é? Bem Eficiente, pelo Facebook, busque lá e você vai conhecer um pouco mais, pode interagir com o pessoal do projeto. Também, Lara, muito obrigado, né, pela sua presença. Eu gostei também dessa maneira, gostei do vínculo. A gente precisa ser caridoso, mas com esse vínculo que dá, de fato, a pessoa suporte para dizer assim, olha, a caridade não vence, é para sempre. Então, muito obrigado, que Deus abençoe e frutifique sempre o trabalho de vocês, tá bom? Olha, e nós estamos aqui encerrando esse bate-papo, tem mais um bloco ainda do nosso programa, muita coisa que a gente quer apresentar para você ainda, mas ficou aqui esse tema da caridade. Se você não foi caridoso ainda hoje ou esses dias, procure ser. Você já viu os exemplos aqui, né? Tem muita coisa boa que a gente pode fazer. Intervalo rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta um instantezinho só. Até lá!